Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Leonardo e nesse vídeo nós vamos realizar a classificação SUCS, a classificação universal dos solos. Bom, o objetivo nosso é classificar através da SUCS o nosso solo vermelho, o qual nós conhecemos a curva granulométrica, nós conhecemos também os limites de consistência e aqui a gente tem uma amostra representativa aí desse solo. Bom, qual que é o objetivo da SUCS? Nós temos que seguir um fluxograma. Existem diversas imagens desse fluxograma, né, horizontal ou ele vertical, como é esse exemplo. Inicialmente, para que a gente avance, a gente tem que identificar se esse solo ele se trata de um solo grosso, fino ou solo orgânico. Visualmente, ele não tem aspecto de solo orgânico, porque os solos orgânicos costumam ser mais escuros, e também não foi informado no exercício se existe algum odor característico. Então nós vamos descartar. Para saber se o solo ele se trata de um solo grosso ou solo fino, nós precisamos observar a porcentagem de solo que passa na peneira 200, que é a peneira 0,074 mm. Analisando a curva granulométrica, nós podemos observar que essa peneira tem praticamente 70%, vamos considerar 70% de solo que passa nessa peneira. Então a porcentagem que passa na peneira 200, 70%. Essa porcentagem é maior que 50%. Então nós vamos ir na direção dos solos finos. Bom, nessa direção de solos finos nós sabemos que o efeito da água, né, das condições de plasticidade, o limite de liquidez e plasticidade, eles influenciam mais do que a própria granulometria. Então, nesse lado, né, da nossa classificação, nós vamos observar bastante a parte de plasticidade. Bom, vamos olhar então o nosso limite de liquidez. O limite de liquidez nosso é de 40%. Esse limite é menor que 50%. Bom, nesse lado aqui então, nós vamos caminhar em sentido agora de observar a plasticidade. Se o nosso ponto, através da carta de plasticidade, ele cai acima da linha A, acima da linha A ou com IP menor que 4, acima da linha A ou com IP entre 4 e 7 ou abaixo da linha A. Esse outro quadradinho de acima da linha A seria do limite maior que 50. Estamos desse lado aqui. Calculando o IP, lembrando todo mundo, né? O IP é o LL menos o LP. No nosso caso, o índice de plasticidade será 40 menos 15 igual 25%. Olhando aqui na carta de plasticidade, nós vamos marcar primeiro o LL, que é de 40, e em seguida o LP, que é de 25. Isso dá para nós esse ponto. Esse ponto ele está na região do solo CL, né? Que inclusive será a nossa classificação. Porque na hora que nós avançamos para esse lado, correspondente a solos que estão acima da linha A, e como o nosso IP é maior que 4 e maior que 7, nós chegamos à conclusão que o nosso solo é um solo do tipo CL. O C vem de argila, de clay, e o L vem de baixa plasticidade, né, de low. Aqui também é um exemplo de um fluxograma horizontal. Nesse caso, nós vamos escolher o fluxograma representativo dos solos finos, já que a porcentagem que passa é maior que 50%. Pelo limite de liquidez, nós subimos, né, nessa direção, em que o limite é menor que 50%. Nós sabemos que o solo não é orgânico, ou seja, nós estamos aqui no sentido inorgânico, e observando a carta de plasticidade e o IP, nós vamos no sentido em que o IP é maior que 7 e os pontos caíram acima da linha A. Dessa maneira, também o nosso solo é um solo CL como esperado. Esse é o procedimento geral para uma classificação SUCS. Lembrando que para solos finos a plasticidade é bem importante, então precisamos desses ensaios. Para solos grossos a curva granulométrica também é necessária. E para solos intermediários, né, com uma porcentagem boa de finos, nós teremos que analisar tanto a granulometria quanto a parte de carta de plasticidade. Bons estudos!